Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Mais uma vez, nós estamos aqui, como sempre, nesse horário, né? O horário um pouquinho esticado aqui, em função de outros trabalhos terapêuticos que eu estava realizando. E é sempre gostoso, não é? A gente poder estar junto aqui, conversar. Já soube aqui que um casal amigo nosso lá dos Estados Unidos, lá da Califórnia, a Tânia e o Greg, estão conosco. Um grande abraço aí para vocês nos Estados Unidos. Estamos aqui continuando no Brasil, né? Procurando fazer um pouco, né, da nossa atividade para melhorar, para crescer, para... Enfim, né, para a gente ter uma vida melhor por dentro, porque a vida acontece mesmo por dentro. E uma das coisas que nós temos escutado muito, mas muito mesmo, dos amigos, né, espirituais, é a questão da generosidade. Não é fácil você ter generosidade, você ser generoso com as pessoas, porque isso é tido como uma espécie assim de, digamos, de fraqueza, né? De você ser meio bobo, de você deixar os outros levarem vantagem, você tem que ficar esperto, você tem que ficar atento. Não deixa de ter uma certa dose de razão, é verdade, a gente não pode ser muito assim ingênuo, né? Porque toda ingenuidade acaba penando, né? Eu mesmo já passei algumas coisas na vida em função da ingenuidade, por ser ingênuo, por acreditar em tudo, enfim. Mas, por outro lado, também, nós vamos descobrindo que a generosidade é o contrário da mesquinhez, né? A generosidade é o oposto daquela atitude mais mesquinha, sabe? Tem gente que é muito mesquinha, que fica te cobrando centavos, né? Aquela coisa pobre. E essa mesquinhez, né? Ela tem um preço. Toda vez que a pessoa é de mais mesquinha, sovina, isso tem um preço. A generosidade, às vezes, ela passa um pouco a ideia de que você está perdendo algo, que você está deixando de conseguir alcançar algo. E, portanto, você não está sendo esperto o suficiente. Aqui, né, aqui no Brasil, nós estamos vivendo a época da esperteza. Todo mundo tem que ficar esperto. Claro que a gente tem que ficar esperto. Isso é da vida, não é só daqui, né? Ficar esperto é uma coisa, é uma necessidade do nosso aprimoramento espiritual, né? Aquilo que Jesus chamou de astúcia, né? Nós precisamos desenvolver uma astúcia. Mas ele não esqueceu, né, de dizer que a gente precisava ser manso como a pomba, astuto como a serpente, mas manso como a pomba. Quer dizer, nós trabalharmos em nós um pouco essa mansuetude, ser manso nos dias de hoje, que é o oposto da irritabilidade, não é tarefa simples. Nós sempre temos assim, se você for olhar com olhos mesmo de ver, motivos para você ficar irritadiço no trânsito, questões familiares de pessoas que são o oposto do que você gostaria que fossem, pessoas do seu trabalho que agem exatamente no oposto daquilo que você gostaria. Não é fácil a gente combater em nós, né, a irritabilidade. Não é muito fácil, é um exercício diário. Especialmente se você é daquele tipo de pessoa que quer as coisas certas, quer que tudo funcione direitinho, que é o óbvio, né, que é o natural. Mas a generosidade, ela vai um pouco mais além, sabe? A generosidade faz e não mostra para ninguém que faz. Faz assim, meio na surdina, sabe? Ajuda as pessoas assim, quase que num anonimato. O generoso, ele tem uma conduta assim, muito dele, né? De estender a mão, de colaborar sem evidência. O generoso não precisa de evidência,
porque a evidência dele já está no gesto, a grandeza dele já está no gesto. É fácil nós sermos generosos com a família, por exemplo? Não, não é fácil, porque cada um é um universo, cada um pensa de um jeito, e as pessoas gostam de discutir, gostam de competir, todo mundo quer ter razão. Então não é fácil no ambiente doméstico as coisas se harmonizarem. Talvez por isso que, como existe no Espiritismo uma prática comum, que é o Evangelho no Lar, talvez isso fosse exatamente para criar uma atmosfera psíquica, energética, né, emocional, em que as pessoas se sintam bem dentro de um ambiente. Mesmo tendo opiniões diferentes, as pessoas podem se dar bem, podem se gostar, apesar de pensarem diferentemente em qualquer aspecto. Mas a generosidade, ela enxerga mais. A generosidade sabe ver a dificuldade do outro. Ela compreende o momento difícil que o outro está passando. Ela realmente tem uma noção mais ampla do que de fato é fazer o bem. Porque a gente não sabe bem o conceito do bem na sua plenitude, na sua essência, na sua condição maior. A gente não sabe bem isso. Temos uma noção do bem, mas é uma coisa assim um pouco embrionária, né? O bem ainda meio começante. Então, às vezes a gente acerta, faz uma coisa bacana e tal, e às vezes a gente não consegue, daqui a pouco põe os pés pelas mãos, daqui a pouco a gente está brigando. Não é fácil, pessoas que também têm esse jeito manipulador de ser, isso é frequente, né? Todo mundo quer manipular, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer fazer as coisas só do jeito dele, e nós estamos lá no meio. Lidar com esse tipo de situação não é tão simples na parte prática. Na teoria é fácil. E outra coisa, a generosidade, ela é um caminho que a gente vai ter que assimilar um dia. Nós vamos ter que aprender a ser generosos. E junto com a generosidade, nós vamos ter que desenvolver uma mansuetude. A mansuetude é aquele caminho assim que você vê a negatividade do outro, você percebe a barca furada que o outro está entrando, ou você percebe até o olhar de interesse que o outro tem, e que você, mesmo vendo tudo aquilo, você tem uma forma de lidar com a situação de uma maneira mais madura, mais adulta, ou mais humana, mais sensata, sem que aquilo naturalmente permita a pessoa tripudiar sobre você. Então, não é fácil compreender. Não é fácil compreender a pessoa, por exemplo, na empresa, que vive puxando o tapete dos outros, né? Como tem gente assim que quer puxar o tapete das pessoas, ou seja, tem os seus próprios interesses. Tudo que se refere a dinheiro para essa pessoa, os olhos dela brilham no sentido da ganância. Não é bem aquela pessoa que sabe que precisa provisionar alguma coisa e naturalmente vai precisar de dinheiro. É diferente o precisar, né? A pessoa, ela acaba se sujeitando a qualquer coisa por causa de dinheiro. E isso não é legal. Não é bom, não é producente, não é positivo. O bem, nós estamos ainda descobrindo como é que é esse generoso. Normalmente você descobre uma pessoa generosa muito depois que ela fez esse ou aquele tipo de ajuda para alguém, né? Porque a generosidade, ela é, digamos assim, mais simples, mais até humilde, né? No seu jeito de expressão, mas a generosidade é tão fundamental. Lembra você agora os momentos assim difíceis, porque todos nós temos momentos difíceis na vida, né? E de repente aparece aquela pessoa assim inesperadamente, não se sabe às vezes nem bem de onde que ela surgiu, e ela vem te dá aquela cobertura, né? Te dá aquela força, ou te recebe de braços abertos, ou entende você, não te critica,
ou te coloca assim num caminho muito mais harmonioso. Quantas pessoas já apareceram assim no nosso caminho e que nós esquecemos, né? Nós não temos assim aquela memória ativa no sentido de preservar as coisas boas que alguém possa ter feito para nós. A gente esquece. Parece que as pessoas fazem aquilo meio que por obrigação. E não é verdade, né? Algumas pessoas já nos tiraram de situações difíceis, outras foram fundamentais para que você atravessasse uma fase, um período da sua vida, né? Uma coisa que estava muito complicada para você e de repente aquela parceria, ou aquela ajuda, ou aquela mão amiga ajudou você a atravessar aquele espaço, a atravessar aquele período de tempo em que você estava sem força, ou sem condição financeira, ou sem saúde ou você saindo de uma condição mais difícil. Às vezes as situações difíceis aparecem e às vezes a gente não sabe como lidar, não sabe como vencer, ou não sabe como convencer, não sabe como se sair. E às vezes uma conversa, uma palavra amiga, um livro, uma letra de música te inspira, te dá uma inspiração. E essa inspiração vai ajudando você a ficar muito bem. A generosidade, ela é fundamental. Eu sei que você talvez discorde de mim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas todas as vezes que você puder usar o que você sabe no nível da generosidade, você estará plantando um seguro um futuro mais seguro para você. E a gente sabe disso, né? Sabe que nós já aprendemos desde criança que temos que perdoar, nós já aprendemos desde criança que temos que relevar certas barbaridades. Vejam bem, perdoar, relevar certas barbaridades não é ficar aplaudindo o autor de algumas façanhas aí não, né? Nem passar a mão na cabeça de ninguém. Mas entender talvez aquele momento doentio da pessoa. A pessoa está doente. Ou doente da memória, ou doente das ideias, ou não consegue agir ainda de outro modo. A pessoa está meio perdida nos labirintos lá da ignorância dela. É fácil? Não. Não é fácil. Perdoar é uma tarefa só para os mais amadurecidos, né? Porque os que não estão amadurecidos dizem que é impossível perdoar. E mesmo assim, né, os amadurecidos, porque eles percebem a precariedade da coisa, percebem a ignorância, dá um conceito de perdão diferenciado no sentido de deixar que, porque ele sabe que a vida vai nos expor ao resultado daquilo que nós plantamos. Você plantou, você vai ter que colher, isso é lei, é inevitável. E você não vai plantar abóbora e colher alface, não dá, não existe isso. Existe uma consequência natural de tudo que a gente faz e de tudo que a gente fala, porque a palavra tem força. Olha, você com a palavra pode levar uma pessoa para a cama ou pode tirar uma pessoa da cama, né? Uma pessoa que está doente, ou dependendo da palavra que você fala, você machuca. Você é muito incisivo, você é muito, vamos dizer assim, profundo naquilo, e a palavra tem esse dom, né, de influenciar. O próprio mestre, né, mencionou sobre isso. No princípio era o verbo. O que é o verbo, né? É a forma de você coagular o pensamento. O verbo, ele transfigura uma imagem em algo real, né? O verbo solidifica um pensar.
O verbo ele tem essa característica, essa capacitação de se tornar uma verdade presente, né? E, consequentemente, um poder de influência muito grande. Quantas coisas você já fez influenciado pelo verbo, pela palavra de alguém, pela sugestão de alguém, tanto nos bons sentidos como nos maus sentidos. A palavra tem muita força. Então, nós precisamos ter assim atenção e ter um certo cuidado com aquilo que a gente fala. Você não precisa necessariamente ser agressivo para as pessoas. Eu gosto muito de uma frase que o Espírito de Emmanuel fala, que ele diz assim, que às vezes você precisa falar não na vida, não é isso? Mas ele diz assim, mas que esse não seja trajado de veludo, ou seja, não seja uma coisa áspera, né? Porque o veludo, o aveludado, ele é agradável, né? Ou pelo menos ele é menos rude, digamos assim. Então, você fala não, é preciso falar não, então vamos falar não, tá aí para ser dito quando é necessário, mas que ele seja trajado de veludo. Eu acho que essa imagem que o Espírito de Emmanuel traz para nós faz a gente pensar muito como são os nossos nãos, quando é que a gente consegue falar não, né? Porque a grande briga para muita gente e até para alguns pacientes que eu atendo é a dificuldade de falar não. Eu não consigo falar não para essa pessoa, não consigo falar não para essa situação, não consigo falar não para esse determinado propósito. Não é fácil nós ficarmos negando alguma coisa, ou pelo menos fazer a negativa de algo. Quer dizer, não concordo, ou não aceito, mas principalmente o não quero, né? E o não aceitar não adianta, porque às vezes a gente quer que a pessoa seja diferente do que ela sabe ser. Nós queremos que a pessoa seja diferente do que ela consegue ser, e isso é uma ilusão nossa. Nós sofremos porque não aceitamos a pessoa, e a pessoa não muda nada, ela não está pronta para mudar ainda, tem que deixar a vida operar nela algumas transformações, como ela opera na minha, opera na sua. Todos nós seremos transformados, mais dia, menos dia. Então, pense bem naquilo que você fala. Não é que você vai ser omisso, nem vai ser assim, aquela pessoa, como a gente costuma brincar, né, 171, né, de você ganhar as pessoas na conversa, porque isso também nem é tão verdadeiro assim. Mas pensa que a tua palavra pode ser boa, positiva, até certo nível a tua palavra pode ser um tanto curativa ou harmoniosa, até que ponto a tua palavra não fere, não corta, não dilacera, né? Há palavras que são verdadeiros facões cortantes, né? Há palavras muito difíceis. Eu sei que se você der uma paradinha para lembrar de algumas palavras que te feriram, nem é preciso percorrer muito os caminhos da memória para lembrar. A gente sempre, não é fácil esquecer certas coisas, né? Principalmente numa conversa, quando a gente se irrita, quando às vezes a vida nos expõe a conversas mais difíceis, mais duras, e certas coisas que as pessoas falam têm um poder gigante sobre nós. E da mesma forma, aquilo que a gente fala tem um poder gigante sobre o outro também, né? Às vezes a gente fala coisas meio sem pensar, na impulsividade, ou promete aquilo que você não pode dar, né? Às vezes, na coisa ali, você promete uma coisa, promete outra, depois não vai cumprir. Isso é ruim, né? Porque você fica estigmatizado com essa pecha, né? Com essa condição ruim. Então pense na sua generosidade, onde você pode ser um pouco mais generoso. Eu não estou dizendo para você ser bom, assim, se você não ser uma pessoa bondosa, uma generosidade inteligente, né? Veja onde você pode ser uma pessoa um pouco mais, sei lá, útil, mais presente, sem fazer propaganda disso, hein? Porque, engraçado, até as coisas boas incomodam. É curioso isso, mas pessoa que ajuda muito as outras, tudo parece que incomoda, né? E algumas
pessoas não aceitam isso, ou têm dificuldade de aceitar isso, porque acham que isso aí é uma coisa que na prática mesmo não funciona. Mas como foi bom para a gente essas poucas pessoas generosas que apareceram no nosso caminho e que nos despertaram para um modo de viver mais autêntico, né? Um modo de viver puro. Não tenha medo da tua generosidade, porque a própria generosidade, ela se mostra como defesa, como alguém que está ali testemunhando a vitória sobre tudo aquilo de negativo que anda acontecendo. Tem tanta coisa negativa aí, tripudiando, né, gente? Tem tanta situação. Os noticiários estão plenos, né? Nunca houve tanta notícia ruim como tinha acontecido. Parece que é preferência nacional, né? A quantidade de notícias ruins, de pessoas que fizeram barbaridades e tudo, tem povoado aí as nossas televisões, nossos rádios, trazendo sempre esse lado obscuro, né, da humanidade. Lado esse que nós estamos presentes, porque nós também somos humanos, né, e estamos aqui também na nossa lição aprendendo. Então, o que você já aprender, o que você entender que funciona, experimente, coloque em prática. Não deixe as coisas ficarem assim, sem direção na sua vida. Assuma o timoneiro do barco, né? Assuma a direção, né? Assuma o comando da tua vida. E porque é sabida a ideia de que se você não assume o comando da sua vida, alguém ou alguma coisa assumirá. E aí você vai ser levado para um lugar onde você não sabe, você vai ser levado para uma direção que talvez você não queira. Então assume você o seu comando, mesmo que vez por outra lá a gente não acerte tanto, mas também não esqueça a generosidade para consigo mesmo, para com os teus limites. Às vezes você tem dificuldade sobre certos assuntos e você não consegue fazer, não consegue falar. Seja generoso também com você. Seja generoso também com os teus limites. Não dê uma cabeça, não é isso. Mas entenda que também há coisas que você quer fazer e talvez você ainda não consiga. Mas eu não vou ficar em constante guerra com a vida porque eu não estou conseguindo aquela coisa naquele momento. Eu vou trabalhar no sentido de melhorar, né, de tornar as coisas melhores, para que a minha vida fique mais interessante e eu consiga viver melhor, né? Eu só quero viver bem, né? E nós vamos descobrindo que viver bem, pode ter certeza, viver bem advém de coisas muito simples, muito simples. Talvez a gente tenha perdido um pouco essa essência do simples, dessa coisa, porque o simples é perfeito, né? Ele não tem nada a acrescentar. Quando a nossa vida fica assim altamente rebuscada e a gente não sabe mais, a gente começa a complexar, né? Começa a criar palavras difíceis, começa a dourar muito a pílula e nem sempre isso tem um senso prático muito interessante. Falar difícil, nada disso. Eu quero ficar bem, eu quero ficar em paz, eu quero ser meu amigo e eu quero assumir o comando da minha vida. Existem forças contrárias? Sempre tem. Mas a gente também tem força, né? E é capaz de segurar o touro à unha quando você põe o foco, quando você põe a sua atenção. Então, tente ser um pouquinho mais generoso, né? Você não precisa fazer propaganda disso para ninguém. Apenas saiba que aquela pessoa que te agrediu, aquela outra que falou mal de você. Nas redes sociais, então, isso é todo dia, né? Todos os dias tem gente falando mal de gente. É um festival, assim, de gente dando palpite, falando mal, fala mal da roupa, fala mal do cabelo, fala mal da vida, nem conhece a vida da pessoa, mas está aproveitando para malhar, para falar mal de verdade. Enfim, cada um planta o que colhe, né? Então colhe o que planta e é assim que funciona. Então pensa nisso.
pensa de você ser um pouco mais bondosa, mais bondoso mesmo, mais generoso, sem que isso represente para você um apequenar, né? Você tornar-se pequeno por causa disso. Não, muito pelo contrário. Tá bom? Bem, nós temos aqui, sempre fazemos aqui no final da nossa conversa, da nossa reflexão, né? Porque isso não é uma conversa, é uma reflexão, falando o nome das cidades daqueles que estão conosco hoje. Né? Se você não pôs a tua cidade aqui, põe para a gente saber como está o nosso alcance, né? De onde você está nos escrevendo, onde você está nos colocando, né? Então aqui, Nova Guiné, Papua Nova Guiné, nós temos aqui Argélia, nós temos Austrália, Costa Rica, nós temos Cabo Verde, olha, tá em vários lugares. Armênia, olha que interessante, Curitiba, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, perdão que estou um pouco de tosse, viu, gente? Rio Grande do Sul, Vinhedo, aqui em São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Cajamar, aqui próximo a São Paulo, Indonésia, Vinhedo, já falei Vinhedo, Uberaba, Itu, em Budas Artes. Temos aqui Porto Seguro, temos aqui Califórnia, João Pessoa, Santo André, Teresina, Brasília, Goiânia, Joinville, Passo Fundo, lá no sul. Meu pai era de Passo Fundo, nasceu lá. Pará, Grande São Paulo, Sergipe, São José dos Campos, Santos, São Bernardo do Campo, Acre, Jundiaí, Cidade do Porto, grandes amigos de Portugal. Saudade que eu estou de Portugal, faz muitos anos que eu não vou para lá, mas tenho muita saudade dos amigos de lá. Bruxelas, na Bélgica, Ilha Salomão, Honduras, temos aqui Osasco, Embu, deixa eu ver aqui, Sorocaba, São José do Rio Preto, São Pedro, Carapicuíba, Mojimirim, Americana, Vargem Grande, Paraty, Rio Claro, Porto Alegre, França, não é? As campeãs do mundo, hein? Poxa vida. Nova Iguaçu, Caxias do Sul, Diadema, Itália, Taubaté, Franca, alguns amigos de Franca. Nós temos aqui Itanhaém, Pirassununga, Rio Preto, Mogi das Cruzes, Batatais, Vale do Ribeirão, Rondônia, Israel, Argentina, Lisboa, Jaraguá do Sul, Itapevi, São Joaquim da Barra, Ilhabela, China, Olinda. Olha só, hein? Quanta coisa boa, né? E temos outros aqui, ó, Barcelona, lá na Espanha, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Araçatuba, Almeria, né, na Espanha, e Santana do Parnaíba. Santana do Parnaíba. E para concluir, em Bugaçu, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu estudei lá no Rio Grande do Sul, quando era garotinho, ficava ali perto de São Leopoldo, perto de Novo Hamburgo, ali, Estância Velha. Tenho muitos amigos lá no Rio Grande do Sul, grandes amigos, grandes profissionais, pessoas de muito talento. Quero agradecer a vocês todos essa nossa conversa. É apenas uma reflexão, né? É apenas um pensamento. Espero que você tenha curtido o assunto. A gente traz o assunto assim na hora, aquilo que vem assim no processo intuitivo. Se você tiver interesse que a gente converse um pouco sobre determinado assunto, mande para nós, ou um assunto, ou uma pergunta, algo assim. A gente vai tentar trazer semanalmente aqui, a gente pinça aí o teu assunto e vamos tentar colocar isso aqui para nossa conversa, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, um grande abraço a todas essas cidades incríveis aqui. Beijo grande para você, do Irineu Gasparini, e toda a minha equipe que trabalha aqui.
Semana que vem tem mais, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e fica na paz.